Olá pessoal, meu nome é Dilnei Mota e eu vou demonstrar a utilização de algumas instruções matemáticas. Bom, qual vai ser a primeira instrução que eu vou demonstrar? Então, em Basic Instructions, eu vou em Mathematic Functions. A primeira instrução que eu vou utilizar vai ser a de adição. Então, eu clico sobre ela e arrasto aqui para minha Network 1. O que eu vou ter aqui? Então, eu vou ter minhas variáveis que eu vou somar. Eu preciso colocar o tipo de dado aqui e uma variável de saída que vai ser o resultado dessa adição. O que eu vou fazer aqui para me auxiliar no monitoramento dessas funções? Eu vou em add new block e eu vou criar um data block. Eu vou chamar esse data block de operações matemáticas. Vou dividir minha tela aqui. Bom, vou chamar então a minha primeira variável de valor soma 1 e a segunda de valor soma 2. Bom, não pode ser um dado do tipo booleano. Aqui no meu bloco eu tenho os tipos de dado que eu consigo colocar aqui. Eu vou utilizar um dado do tipo inteiro. Então eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser um int. E esse aqui é um int. E vou criar uma outra variável que vai chamar de resultado da soma. Também do tipo inteiro. Bom, como é que eu faço para colocar essas variáveis aqui na entrada do meu bloco? Tem duas formas. Uma delas é eu selecionar ela e arrastar até o local, soltar. A outra delas é eu chamando pelo bloco. Então eu escrevo operações, ele chama o bloco e eu coloco a variável que eu quero. Soma 2 aqui. Outra forma que eu posso fazer, se eu não tiver com a tela dividida, quando eu seleciono aqui na minha árvore de projeto o bloco operações, aqui em Detail Views, eu tenho todas as variáveis que eu tenho dentro desse bloco. Então eu posso selecionar aqui o resultado e arrastar lá para a saída. Pronto. Vou fazer o download para o controlador e vamos monitorar o funcionamento desse bloco então. Vou dividir a tela novamente. Vou monitorar esse lado. E vou monitorar esse lado. Bom, minha variável valor soma 1 é 0, minha variável valor soma 2 é 0, então o resultado da soma é 0. Quando eu altero o valor aqui, por exemplo, para 10 soma 1 e 12 soma 2, ele já realiza então o processo de soma. Perfeito? Bom, agora vamos fazer então a utilização de outra função matemática. Vou realizar então a instrução de subtração. Vou colocar o bloco aqui. Vou abrir de novo os dados das operações matemáticas. Vou adicionar uma outra variável aqui que eu vou chamar de valor subtraído. Também do tipo inteiro. E outra resultado subtração. Minha primeira variável aqui do bloco subtração, eu vou pegar o resultado da soma. E do resultado da soma, eu vou colocar o valor a ser subtraído. A saída do bloco, eu vou colocar o resultado da subtração. Feito isso,
Vamos fazer download. E monitorar o funcionamento do bloco. Então, vou colocar o valor 10 para somar com 10. E agora o valor que eu quero subtrair vai ser 5. Então, o resultado aqui da subtração, 15. Resultado da subtração, 15. Próxima função matemática que nós vamos ver. Multiplicação. Então, pego o bloco de multiplicação. Vou na base de dados. Vou adicionar uma variável valor multiplicado 1. Valor multiplicado 2. E o resultado da multiplicação. Coloco as variáveis no bloco. Faço o download para o controlador. Por que ele pede para reinicializar o controlador aqui? Porque toda vez que eu faço alterações em datablocks, ele leva o CLP para stop e depois para start novamente. E agora vamos monitorar os blocos. Valor de multiplicação 1, vou colocar 2. Valor de multiplicação 2, vou colocar 5. Resultado da multiplicação 2 vezes 5, 10. Vou pegar agora então a função matemática de divisão. Vou voltar aqui para o nosso bloco de dados. Então vou adicionar uma variável aqui chamada dividendo. Outra chamada divisor. E a outra eu vou chamar de resultado divisão. Poderia chamar de quociente também. Então, dividendo vai ser a minha variável 1. Divisor n2 e resultado da divisão na saída do bloco. Faço o download para o controlador. Vamos monitorar os blocos. Coloco o dividendo como 10 e o divisor como 2. Resultado da divisão de 10 por 2, 5. Perfeito. Bom, e se eu alterasse o dividendo por 11? Ele continua com o resultado 5, porém aqui eu tenho um resto da divisão que ele não aparece para mim. E por que ele aparece aqui 5, não 5.5? Porque são valores inteiros. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar um outro bloco que a gente chama de mod, que ele calcula o resto da divisão. Então eu posso vir aqui nas instruções
chamar o bloco mod e utilizar as mesmas variáveis. Então, dividendo, divisor, e aí eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de resto da divisão. Vamos monitorar os dois blocos. Bom, quando eu coloco 10 no 11 no dividendo, 2 no divisor, o bloco da divisão calcula o resultado me dando somente a parte inteira. O bloco mod calcula para mim o resto da divisão. E eu também tenho outro bloco que eu posso utilizar, que é o calculate, para poder realizar operações matemáticas um pouco mais complexas. Bom, vamos pegar aqui então um instructions calculate. Aqui do calculate eu consigo colocar equações. Eu consigo adicionar equações. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quiser calcular, por exemplo, então o volume de algo. Bom, para calcular o volume de algo, eu vou ter uma constante π, eu vou ter uma variável diâmetro e eu vou ter uma variável altura. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer da seguinte forma. Vou adicionar aqui as variáveis diâmetro, vai ser do tipo real, e altura também do tipo real. Vou adicionar aqui uma constante π, real, com start value de 3.141516 e uma constante 4. Então eu vou colocar do tipo real 4.0. Bom, são essas informações então que eu preciso para poder fazer esse cálculo. Bom, vou adicionar minhas variáveis aqui. Vou adicionar uma também, volume real. Volume vai ser a minha variável de saída. Diâmetro altura, constante π e constante 4 são variáveis de entrada. E aí eu posso adicionar minha equação aqui agora no bloco. Bom, como é que vai funcionar essa equação então? Posso fazer o seguinte. Parênteses, parênteses. E N1 vezes e N1. O que eu estou fazendo aqui então? Eu estou fazendo o diâmetro ao quadrado. E N1 vezes N1. Dividido por
e N4. O que eu estou fazendo aqui, então? Diâmetro ao quadrado dividido por 4. Fecho parênteses. Vezes IN2, que é a minha altura, vezes IN3, que é a constante π. Pronto. Feita a equação. Posso usar o bloco Calculate dessa forma, então. Vamos simular isso? Monitorar esse bloco. Monitorar o bloco de dados. Bom, então se eu tiver um bloco com o diâmetro de 1 e uma altura de 1, o meu volume 0,78. Então é assim que a gente utiliza então o bloco Calculate para realizar então cálculos matemáticos um pouco mais complexos. E essas foram algumas das instruções matemáticas básicas. Bom estudo a todos!